Gente, hoje eu quero começar uma nova série que eu estou muito animado para essa série que Deus tem para nós. E o tema dessa série é fé. Vira para quem está ao teu lado e fala fé. Fé. Um passo de cada vez. Sabe por que um passo de cada vez, gente? Porque a fé não é algo instantâneo, não é algo que a gente adquire simplesmente num estalo. Um dia você não tinha fé e no outro dia você passa a ter fé milagrosamente. Não é assim que funciona o processo de construção de uma jornada de fé na nossa vida. Não é a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, a partir de hoje eu tenho fé, eu sou capaz de pular muralhas, né? Eu creio no sobrenatural, eu não tenho mais medo de nada. E não é assim. Nós vamos ver ao longo desta série que a fé é algo que Deus vai construindo dia a dia, passo a passo. A fé é uma trajetória, é uma jornada na nossa vida que precisa ser vivida a cada momento. Às vezes a gente acha que a gente está cheio de fé, às vezes acontece algo na nossa vida, a gente dá uma escorregada e aí a gente vê que a nossa fé não era tão consolidada quanto a gente imaginava. Um exemplo disso que a gente vê na Bíblia, que é um exemplo clássico, é Pedro. Quando Pedro está ali no barco, atravessando o mar da Galileia, e ele vê Jesus, e ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. E Jesus fala: vem, meu. E Pedro sai do barco, e gente, sair do barco no meio de uma tempestade e andar em cima das águas sem uma prancha, sem um jet ski, é um ato de fé. Ele teve muita fé. Mas o texto diz, você conhece, ele caminha um pouco, e quando chega um determinado momento ali, ele olha para a tempestade, ele olha para as circunstâncias, e a fé dele vacila. E ele afunda, e ele começa a afundar, e Jesus toma-o pela mão e fala: Ei Pedro, cara, homem de pouca fé, por que você está afundando? Então, a gente vai ver várias vezes, inclusive Jesus usando essa expressão, homens de pouca fé. Né? É o famoso crente bully, né? Crente de pouca fé. Piada de pastor, sabe? Então vocês, por favor, riam. Quando o pastor faz uma piada assim, vocês, por respeito e consideração, vocês dão risada, tá bom? Eu sei que piada de pastor não tem graça, mas aí, por educação, a gente ri. Mas, então, amados, ao longo dessa série, nós queremos ministrar um pouquinho sobre fé. A fé, como diz ali a definição em Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que nós não enxergamos, né? E a prova daquelas que nós não vemos. Né? Então, nós queremos caminhar ao longo dessa jornada, e para isso, nós vamos acompanhar a trajetória de um personagem bíblico. Nós queremos, ao longo desse mês de março inteiro, trabalhar a história de um personagem bíblico. E é um personagem muito importante. Ele é chamado na Bíblia, por exemplo, lá em Tiago, chama ele de o amigo de Deus. Já pensou você ser chamado, teu título, você ser conhecido como amigo de Deus? Muitos vão conhecer esse personagem com o título de o pai da fé. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos um pouco sobre esse personagem como o pai da fé. Puxa vida, se Paulo chama ele de o pai da fé, esse homem tem algo importante a nos ensinar no que diz respeito à fé. E o nome desse personagem, muitos já sabem, conhecem, né? É Abraão. Abraão é um dos grandes personagens bíblicos e um dos personagens talvez mais conhecidos de toda a humanidade. Eu não sei quantos sabem, mas Abraão, ele é reverenciado em 3 das principais religiões do mundo. Abraão é reverenciado no meio do islamismo, sim.
Abraão é reverenciado no meio do islamismo. Ele é considerado quase que um pai da nação muçulmana, né? E depois, ao longo da série, nós vamos explicar para você o porquê dessa vertente. Mas ele também é reverenciado pelo judaísmo. O judaísmo, sempre que você vai conversar, às vezes, com um judeu, e dentro de toda a teologia judaica, você vai ouvir várias vezes a menção de o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vamos ver na Bíblia essa citação também. Então, para o judaísmo, Abraão é aquele que deu origem à nação do povo de Israel. É aquele que deu origem ao povo israelense, ao povo judeu. Então, a partir de Abraão, começa a história do povo judeu. Então, olha o grau de importância de Abraão para o contexto judaico. A importância de Abraão para o contexto muçulmano, islâmico. E a importância de Abraão para o cristianismo. Quando você vai lá para Mateus capítulo 1, no versículo 1, se der até para colocar aí, Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, quando Mateus vai descrever a genealogia de Jesus Cristo, ele vai citar exatamente essa referência. Ele vai trazer a referência de que... Está aí? Não. Mateus 1, 1. Bem, deixa o pessoal colocar aí a referência. Em Mateus capítulo 1, ele vai apresentar a genealogia de Jesus. E Mateus faz isso. Para quem não sabe, o Evangelho de Mateus foi escrito com uma ênfase de apresentar Jesus para os judeus. A ênfase de Mateus, ao escrever o Evangelho de Mateus, é apresentar Jesus para o povo judeu. Então, Mateus ele quer fazer uma conexão entre Jesus e a crença judaica, e Abraão. Então ele começa no versículo 1 e diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Olha como Mateus começa escrevendo o primeiro versículo. Ele fala assim: eu quero falar para vocês sobre Jesus Cristo. E para vocês terem uma ideia de quem é Jesus Cristo, é mais ou menos isso que Mateus está falando, eu quero falar para vocês que Jesus Cristo é descendente de Davi, que era a maior referência que tinha ali para o judeu de reinado do rei Davi, e ele é descendente, ele vem da descendência de Abraão, que é o pai da nação. Então, Jesus, ele é apresentado como a descendência de Abraão, fruto da promessa que havia de Deus para a vida daquele povo. Então, eu quis dar essa introdução só para você ter uma ideia da importância do personagem Abraão. E talvez você pergunte assim: pastor, mas o que tem a ver a vida de um homem que viveu 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, com a minha vida hoje? E você vai ver que tem muitas similaridades. E uma das principais similaridades que a gente vê é que Abraão era um homem comum. Era um homem como eu e como você. Quando eu falo homem aqui, estou falando de forma ampla, né? Homens e mulheres. Abraão não era um ser superdotado. Abraão, ao contrário, por exemplo, de Sansão, que a gente vê na Bíblia, que era dotado de uma força descomunal, ou outros que eram dotados de talentos, de milagres. Abraão era um homem normal, com 75 anos, quando a história de Deus, a intervenção de Deus na vida dele acontece. Isso vai nos ensinar muita coisa. Em primeiro, de que nunca é tarde para a gente ouvir a voz de Deus e começar uma caminhada de fé. Nunca é tarde para você ouvir a voz de Deus e iniciar uma caminhada de fé através da tua vida. Tem alguns aqui que
estão nessa caminhada de fé desde pequenos, desde crianças, porque vieram de um lar cristão. Outros, como eu, entraram no meio do caminho, no meio da jornada. Outros, às vezes você está já no fim da tua jornada, quando você conheceu esse Deus. Então, não importa o momento que você está da tua caminhada, momento de vida, sempre é momento de você abraçar a palavra de Deus e falar assim: agora eu vou começar essa caminhada de fé. E é interessante porque nós vamos ver, como eu disse, um homem normal, de uma família normal. Ele não era filho de realeza, ele era um cara normal. E essa é uma característica que vai nos conectar a ele. E como ele era um homem normal, a gente vai ver que ele era um homem que às vezes oscilava entre exercer grande fé e, às vezes, ter uma recaída na sua fé. Então, esse é um homem que tem muito para nos ensinar de como Deus pode agir na vida de alguém que não é perfeito. Quantos aqui são perfeitos? Se você for perfeito, você já nem precisa mais estar aqui, você já pode ir para a glória. Mas, então, enquanto a gente está aqui, mas a gente é cheio de imperfeição. E a história de Abraão é a história de como Deus pode agir em cima de um homem, em cima de uma mulher imperfeita. A gente vai ver a vida de Sara, a mulher de Abraão, também com as suas fraquezas, também com as suas dúvidas, e como Deus derrama da graça, do favor e do amor dele sobre a vida desses homens, apesar das suas imperfeições. Então, aperte os cintos para essa jornada, para essa caminhada, que eu tenho certeza que vai ser bem especial. Vamos lá começar essa jornada. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 11. Tá? Gênesis capítulo 11, no versículo 31, fala que Terá, que era o pai de Abraão, tomou seu filho Abraão e o seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Abraão é natural de Ur dos Caldeus. Eu não vou gastar muito tempo, mas você pode pesquisar depois no Google. Ur era uma das cidades mais proeminentes daquela época. Era uma cidade, escavações no início do século passado, em 1930, revelaram que Ur dos Caldeus era uma efervescente cidade que tinha uma universidade, tinha uma grande biblioteca e tinha, inclusive, foi encontrada as escavações que ali havia um grande zimurate, deixa eu ver se é o nome era esse mesmo, né? Zigurate. Era um zigurate. Um zigurate era mais ou menos um observatório astronômico. Então, olha a cidade que Abraão nasceu, que a família de Abraão vem. Ele vem de uma cidade cosmopolita, de uma cidade grande, é como se fosse uma São Paulo, uma Nova York, uma Londres, uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade com uma cultura forte, mas também uma cidade idólatra. Os relatos antigos dizem que nessa cidade se adorava a lua. Então, eles eram observadores dos astros e eles tinham a lua como um objeto de idolatria. E eles prestavam cultos à lua e tinham uma vida de idolatria voltada para aquele astro. E é interessante porque Abraão, então, o pai de Abraão, talvez o texto não fala o porquê, ele decide sair de Ur para tentar a vida em outro local. Assim como muita gente, talvez nós tenhamos gente aqui que um dia saiu do Nordeste, do Sul, de algum local e veio para São Paulo, ou saíram gente que saiu de São Paulo, que você conhece, que foi para outro local tentar a vida. Terá sai ali de Ur dos Caldeus, dessa cidade, para ir para um local não muito conhecido, um local
árido, um local que não tinha importância, mas ele decide sair dali e ir para um local chamado Canaã. Canaã nós vamos conhecer depois ao longo da história bíblica como a terra prometida, em Canaã, onde o povo de Deus se instala. E Abraão vai fazer essa trajetória, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, mas por algum motivo que o texto não fala, ele para no meio do caminho, ele para na região de Harã. E ali o pai dele se estabelece, ali o pai dele vive, e Abraão também, a sua família, a sua esposa, o seu sobrinho Ló, e todo mundo, e de repente o pai dele morre, e Abraão está ali com 75 anos, já pronto para desfrutar da aposentadoria dele, da gorda aposentadoria que ele recebe do INSS da época ali, né, uns R$1.000 e poucos. E ele falou, eu vou viver com a minha velhinha para o resto da vida de uma forma muito boa, né? Vou aqui, vou de vez em quando, eu vou até o Mar Morto ali, passear, fazer turismo, né? Talvez Abraão está nesse momento da vida dele, né? E aí, a gente vai para Gênesis capítulo 12. E aí é interessante. O capítulo 12 de Gênesis começa no versículo 1. E aqui nós vamos começar a nossa trajetória e aplicar a vida de Abraão para a nossa vida. O primeiro texto, o primeiro versículo de Gênesis 12, versículo 1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão. É interessante, gente, porque o texto não diz, não há nenhum relato de que Abraão tinha uma fé em Deus. É interessante, Abraão até então vivia no meio de uma cultura pagã, numa cultura que não conhecia ao Deus verdadeiro, e de repente Deus se apresenta a ele, ali no versículo 1. Gente, 12, 1. Capítulo 12, versículo 1. Tá? Aí, Senhor disse, então o Senhor disse a Abraão. Tá certo? A versão que está NVT, põe na NVI aí, por favor. Tá? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina Deus aparecendo na tua frente e convidando você para uma caminhada de fé, para algo que você não consegue ter a dimensão de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus faz na vida de Abraão. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que, como ele começa o capítulo 12, ele fala, então o Senhor disse a Abraão. A palavra de Deus entra e começa a mudar a história de um homem. Começa a mudar a história de uma família. Através do quê? Através da palavra de Deus. E Deus disse. Até então não havia palavra escrita, não havia Bíblia, não havia os tablets, não havia palavra impressa. Mas a palavra de Deus já estava presente. A mesma palavra que em Gênesis 1 disse que a terra era sem forma e vazia. Então disse Deus. Quando Deus entra na nossa história, quando Deus entra na nossa vida, Ele põe ordem no meio do caos. Quando a palavra de Deus entrou no meu coração há 34 anos atrás, Ele pôs ordem na minha vida e desde então Ele tem mudado o curso da minha história. Quando a gente permite que a palavra de Deus entre no nosso coração, começa uma jornada de fé, começa uma caminhada que é capaz de transformar a nossa vida e da nossa descendência. Né, pastor Roberto? Né? O pastor Roberto testemunha muito isso, quando ele ministra ali no encontro com Deus, como um dia, quando a palavra de Deus entrou no coração dele, mudou a vida dele, mudou a casa dele, mudou a família, mudou a descendência dele.
E assim vai acontecendo. Quando eu vi essa semana um vídeo da minha netinha, né, orando pelas pessoas, tal, eu falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor está me dando a oportunidade de ver uma terceira geração já adorando a Deus, louvando a Deus, exercitando a sua fé. Gente, isso não tem preço que pague isso. Talvez você seja o primeiro dessa jornada, como eu fui o primeiro, a primeira geração dessa jornada. Mas talvez você já seja da segunda geração, terceira geração, não importa. O importante é que a gente possa dar continuidade a essa jornada de fé que um dia aconteceu na nossa vida. A partir do momento que a gente ouviu a palavra, né, de Deus, então disse Deus. Então disse Deus, quando Deus fala conosco, quando a gente ouve a sua palavra, nossa vida é transformada. E aí, é isso que a gente vai ver. Então, o Senhor disse a ele, a Abraão, saia e vá. E aqui tem alguns elementos muito importantes para a gente considerar. Porque eles fazem parte de uma caminhada de fé. Não dá para a gente viver uma vida em fé, sem que a gente ouça e obedeça esses dois mandamentos. Saia e vá. Saia da tua terra. Quando ele diz saia da tua terra, ele está falando, sai do meio onde você vive. Sai da idolatria que você vive. Sai da forma pagã que a cultura onde você está inserido vive. Eu quero que você vá para um outro local que eu vou te mostrar. E a vida cristã nada mais é do que isso, amados. Não existe conversão, não existe uma caminhada de fé, sem que um dia a gente tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus e a gente tenha percebido que a gente estava vivendo de forma errada. Que a gente tinha uma vida totalmente independente de Deus e que precisava ser resgatada e voltar-se para Deus. Então, o processo da nossa vida de caminhada de fé é um processo de a gente sair do local onde nós estávamos e ir para um local onde Ele está nos designando, para uma nova vida com Deus. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele fala, Nicodemos queria saber como poderia caminhar com ele, como poderia andar com ele. Ele fala, você precisa sair, você precisa nascer de novo. Não tem como começar uma carreira, uma caminhada de fé, sem a gente abrir mão de nós sermos o centro do universo. Porque o ser humano, ele tem essa tendência. O ser humano, você pode ver uma criança, ela traz para si toda a atenção. E ela acha que ela é o centro do universo. E a gente vai crescendo e a gente não muda muito. A gente continua achando que nós somos o centro. E quando Deus nos fala para a gente sair, o que o Senhor está nos falando é assim, sai do governo da tua vida e deixa eu assumir o governo da tua vida. Isso é conversão. Isso é falar assim, não sou mais eu quem vive, como o apóstolo Paulo diz, mas é Cristo que vive em mim. Então, embora o texto aqui esteja falando de um sair físico, um sair geográfico, Deus está pedindo para Abraão sair de uma terra, pegar as coisas dele, sair da zona de conforto, sair daquele ambiente onde ele domina, aquilo que ele exerce controle, e Deus está convidando ele para sair daquele local e ir para um outro local, que ele ainda vai mostrar. Não é assim, ó, sai daqui, eu vou te mandar para um local, mas um local super legal, tal, muito bom, tal. E aí ele já mostra as fotos. Aí Abraão fala, pô, aí sim, hein, aí eu vou. Não, ele fala assim, pega as tuas tronchas, pega as tuas coisas, se despede da tua parentada toda, abre mão da tua vida, para você viver a vida que eu estou querendo te dar. Uau! Esse é o convite para essa jornada de fé. A palavra de Deus que põe ordem ao caos é a palavra também que nos desafia.
E Deus entra para romper a rotina de Abraão, né? Eu quero dar um propósito para a tua vida. Abraão vivia uma vida sem propósito. Como eu disse, provavelmente Abraão estava contando os dias da aposentadoria ali, ia viver com a Sarai. Sarai era estéril, o texto diz ali em Hebreus 11 que ela era estéril e não tinha filho mesmo, e a gente vai viver aqui ajudando, cuidando dos netos dos outros, tal, fazendo isso. E Deus entra na vida dele para falar assim: Abraão, eu tenho mais para a tua vida. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus tem mais para a tua vida. Deus tem um propósito e um chamado para a tua vida. Por isso que esse capítulo 12 de Abraão, de Gênesis, é conhecido como o chamado de Abraão. E todos nós, amados, que conhecemos ao Senhor, que ouvimos um dia a sua palavra, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para a tua casa, Deus tem um chamado para a tua descendência. Não perca isso da tua vida, da tua frente. E o que nós precisamos para começar essa jornada? Saia e vá. Tem dois aspectos. Sai do local onde você está e vai para o local aonde eu quero te levar. Não há como começar uma trajetória e uma caminhada de fé sem obediência a Deus. Eu conheço muita gente que às vezes Deus fala, mas a pessoa continua no mesmo lugar. Ela continua no mesmo lugar. Deus fala: sai desse local, sai desse lugar de autocomiseração, sai desse lugar de angústia, sai desse lugar de rancor, sai desse lugar de amargura, sai desse lugar. E a pessoa não sai daquele lugar. E não tem como Deus fazer um milagre na nossa vida se a gente não obedecê-lo. Deus fala: sai desse local de ressentimento, perdoa. E a pessoa fala: não, eu não saio. Quando Deus está falando para Abraão sair de um local geográfico, a mesma aplicação nós podemos fazer com o local de saída da nossa alma. Deus só pode operar se a gente obedece. Sai e vai. Às vezes a gente está preso num local de ganância, de avareza, né? Deus está falando: sai desse local, aprende a ser generoso, aprende. E a pessoa não sai, ela fica ali e ela nunca vai experimentar a vida sobrenatural que Deus tem para a vida dela, mesmo estando num culto domingo após domingo, porque ela simplesmente ouve, mas não obedece. E eu sei que Deus está falando para muita gente aqui. Tem áreas da nossa vida que Deus já tem falado, e o que Ele espera de nós é que a gente possa obedecer. Versículo 2, ele diz o seguinte: farei de você um grande povo, e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome. Você vai ter milhões de seguidores no Instagram. Você vai ser o cara conhecido. Abraão, vem comigo, cara, que você está bem. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o teu nome. E você será uma bênção. Às vezes, quando a gente olha esse texto aqui, parece estranho essa inserção que Deus faz no meio do comissionamento de Abraão. Tudo bem Deus falar que vai abençoar ele, mas por que Deus fala que vai tornar ele uma pessoa famosa? Por que será que Deus fala: cara, eu vou te tornar famoso? Porque se você voltar na Bíblia um capítulo atrás, capítulo 11, o começo do capítulo 11, vai contar a história de como homens se reuniram para construir uma grande torre. Uma torre que pudesse chegar aos céus, que pudesse ser a torre mais alta do mundo. E é interessante como esse negócio é um negócio que permeia de tempos em tempos, né? Quando a gente vê
as construções do Egito, aquelas grandes pirâmides que tem no Egito, na realidade, aquilo é a forma de homens poderosos mostrar o seu poder e a sua força construindo monumentos enormes. E aí você vai ver isso ao longo dos países, né? A gente tinha em Nova York as Torres Gêmeas, que durante muito tempo foram os edifícios mais altos do mundo. Depois, em Dubai, o cara quis mostrar, falou, não, eu vou fazer um mais alto do que esse. E ele constrói ali o Burj Arab, lá no meio de Dubai, o maior edifício do mundo. Aí, acho que, se não me engano, agora em Kuala Lumpur, tem um que é maior do que aquele. Então, o ser humano está sempre querendo mostrar que ele é bom, que ele pode, e que ele é importante. E lá em Gênesis 11 vai mostrar isso. Eles começam a construir uma torre, e o texto diz que eles falavam entre eles, nós vamos construir uma torre para que o nosso nome seja famoso. Ou seja, eles achavam que com a força deles, com o poder deles, com o dinheiro deles, eles iam conseguir ser famosos. Por isso que Deus, no capítulo 12, um capítulo depois, fala assim, ô Abraão, você, cara, que não é rei, que não é nada, eu vou tornar o teu nome famoso. Não é você, não é pelo teu mérito, não é pelo teu esforço, mas é porque eu sou Deus e eu vou fazer a obra na tua vida. Em Gênesis 11, aqueles homens queriam tornar-se famosos construindo uma torre, e Deus entrou lá e confundiu tudo, destruiu o projeto deles. E o que nós podemos aprender aqui, amados, é que não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso currículo, não é sobre o nosso dinheiro, não é sobre a nossa formação, não é sobre a nossa cultura, mas é tudo sobre Deus na nossa vida. É Ele que faz. Se tem alguém que faz alguma coisa, é Ele, não somos nós. Nosso papel é simplesmente obedecer. Vira para quem está ao teu lado e fala, o nosso papel é obedecer. Quem faz é Ele a obra. Eu farei de você um grande povo e te abençoarei e tornarei teu nome famoso. E Deus cumpriu isso. O nome de Abraão, como eu disse, é conhecido no meio das principais culturas do mundo. E nós estamos aqui 4.000 anos depois falando de um homem. Sabe por quê? Porque esse homem decidiu obedecer a Deus e começar uma caminhada de fé. É Deus que faz a obra, não somos nós. Nós não somos nada. E ele falou, eu tornarei o teu nome famoso, e você será uma bênção. E eu queria destacar 2 verbos que a gente vê nessa passagem. Primeiro, farei. E o segundo, você será uma bênção. Você será uma bênção. Vira para quem está do teu lado e fala, você é uma bênção. Você é uma bênção. Não por causa das tuas qualidades, mas porque Deus tem trabalhado na tua vida. Você é uma bênção. Quando você olhar para o teu filho e ele está aprontando aquilo, virando a casa de ponta cabeça, que é pequeno, né? Eu agora estou relembrando um pouquinho, já tinha esquecido, né? Mas com o neto, ela vem lá em casa, ela pega os brinquedos, esparrama às vezes no meio da sala, tudo, né? E aí você lembra e olha para ela e fala assim, você é uma bênção. Quando o teu marido te tira do sério, você vira para ele e fala assim, você é uma bênção. Quando a tua mulher te tira do sério, você vira para ela e fala, você é uma bênção de Deus na minha vida. Porque nós fomos criados para ser bênção um na vida dos outros. E é interessante, porque no meio de uma cultura que valoriza muito aquilo que você faz, Deus está valorizando aquilo que Deus quer fazer com que ela seja. Nós vivemos uma cultura que
favorece e que reconhece muito aquilo que a pessoa faz. Né? Tem gente que, às vezes, não consegue se desgrudar do título. Até pastor eu conheço. Né? Às vezes você encontra pastores aí. Quem é você? Eu sou o pastor Epaminondas. Eu falo, puxa vida, né? Eu não perguntei, eu perguntei quem ele é. Puxa vida, né? Eu nunca me esqueço uma vez, eu trabalhava secularmente, eu fui entregar uma proposta para uma mulher, e eu cheguei lá, falei para ela assim, olha, eu vim aqui entregar a proposta, tal. A senhora é a dona Elizabeth? Dona Elizabeth, não, doutora Elizabeth, por favor. As pessoas querem sempre agregar na vida dela títulos que mostram o que elas fazem. É interessante, né? Tem até um exercício que às vezes é aplicado em dinâmicas de grupo, né? Pergunta assim, o que você é? Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou atendente de telemarketing, eu sou... Isso não é o que você é. Isso é o que você faz. Sabe o que você é? Você é um filho amado do Senhor. Você é um filho amado do Senhor. Isso que você é. Você é criação de Deus, formada em Cristo Jesus para fazer as boas obras. É isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos. Eu não sou o que eu faço. Eu lembro de um pastor amigo meu falando que ele sempre gostava de fazer, a gente faz coisas pelos filhos, né? Os filhos são pequenos, você leva aqui, leva ali, faz isso, você faz aquilo, tal. E aí chega um dia que os filhos crescem em casa e aí você fala, e aí? O que eu faço como pai? Mas a tua identidade de pai não está condicionada ao que você faz, mas àquilo que você é. Você foi chamado para ser pai, para ser chamado para ser mãe na vida dos seus filhos. E a tua identidade não está relacionada com aquilo que você faz. Eu li, acompanhei todo o processo de criação do material do original. E o material do original das mulheres parte desse pressuposto. E dos homens também do 4x4. Quem você é, não o que você faz. Essa jornada de fé que a gente precisa começar dessa compreensão de que Deus tem um chamado para a nossa vida, para a gente ser. O fazer é consequência do ser. Eu faço porque eu sou. Eu faço. Eu sou voluntário na igreja, no Voe. Eu faço, eu ajudo as pessoas. Eu faço o que eu faço, porque eu sou quem eu sou. Quando a gente entende a identidade que nós temos em Deus. E é interessante porque quando a gente olha para o início do ministério de Jesus Cristo. Jesus, você lembra? A primeira coisa, quando Jesus é batizado, que ali está iniciando o ministério de Jesus, o texto diz que ouve-se uma voz dos céus que diz: você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus não apareceu para ele e falou assim: filho, é o seguinte, agora que você se batizou, vamos trabalhar aí, né? Porque você tem muita coisa para fazer. E realmente, o Senhor fez muita coisa a partir dali. Mas Ele fez muita coisa a partir dali, a partir da consciência de quem Ele era. Eu tenho certeza que Jesus a todo momento fala: eu sou filho amado do meu Pai. A gente não celebrando, né? Fala muito isso para lembrar as pessoas que estão às vezes lutando com uma dependência, com uma luta ali, né? Você é filho amado. O mundo vai tentar colocar muitos outros rótulos na nossa vida. Abraão foi chamado não pelo que ele fazia, por sinal não fala nenhum currículo de Abraão. Não fala que Abraão era isso, fazia aquilo outro. Abraão não foi chamado pelo currículo. Abraão foi chamado por Deus porque Deus queria fazer algo na vida dele, para que ele, a partir daquele momento, pudesse ser. E não está condicionada a vida dele àquilo que ele faz.
Mãe, você não é aquilo que você faz. Deus tem um chamado e um propósito para você ser. Ser mulher, ser mãe. E porque você é mãe, porque você é mulher, nós estamos aqui na semana do Dia Internacional da Mulher, porque você é mulher, porque você é mãe, você faz coisas. Mas o fazer vem no segundo plano. E Deus convida ali, coloca o versículo de novo, farei de você. Quem é que faz? É Deus. Não é Abraão. Deus não fala assim, estou te chamando para você fazer isso. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma grande bênção. Esse é o chamado de Deus na caminhada de fé para os dias de hoje também. Para que a gente seja uma grande bênção. E aí é interessante, eu fico pensando na cabeça de Abraão. E é interessante, né? Porque às vezes, a gente já conhece a história, o final da história. A gente lê, às vezes, a história bíblica, partindo do pressuposto que a gente conhece, a gente já sabe o final. Mas eu imagino a cabeça daquele homem, 75 anos, parando, ouvindo essa palavra e falando assim, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Como o Senhor vai fazer de mim um grande povo? Eu nem filho tenho. Eu nem tenho recursos para formar um grande povo, eu não tenho mais saúde, não tenho mais idade, minha mulher tem restrições, não vai dar, Deus. Acho que você está falando com a pessoa errada. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, às vezes a gente olha ao nosso redor e fala, Senhor, não vai dar, não vai dar. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 4, no versículo 18. Diz assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Coloca aí esse texto, por favor. Romanos 4, 18. Abraão, contra toda a esperança, contra tudo aquilo que aos olhos naturais parecia fazer lógica, em esperança creu, tornando-se assim um pai de muitas nações. Ali entrou a semente da fé no coração de Abraão. A fé num Deus que ele ainda nem conhecia direito. Um Deus que ele não conhecia as dimensões, ele não tinha estudado teologia, ele não tinha feito cursos, lido livros. Ele simplesmente creu. Contra toda a esperança, contra toda a falta de lógica. E eu me lembro, gente, quando eu como engenheiro, eu sempre tive um pensamento muito cartesiano. E para mim era difícil imaginar coisas que não faziam sentido. Até que Deus teve que me convidar para uma caminhada de fé. De eu crer. Eu me lembro o primeiro dízimo que eu dei. Quando eu me converti, eu falava, mas Deus, será que não vai faltar? E Deus falava assim, obedece. Quando eu entreguei o meu primeiro dízimo, eu vi como Deus foi me abençoando a minha vida. E assim foi uma caminhada com Deus. E às vezes a gente faz a conta e a conta não fecha. A gente olha, às vezes, para a nossa casa, para a nossa família, e a gente não vê esperança. A gente não vê esperança de mudança, a gente não vê esperança de futuro, a gente não vê esperança de nada. E aí, Abraão entra para nos mostrar que Abraão, contra toda a esperança, em esperança ele creu. E aí a gente vai ver, ao longo das próximas semanas, de que as coisas não aconteceram assim de uma hora para outra. Ele creu e naquele dia ele voltou para casa e a mulher dele estava grávida. Não! Foram anos de espera. Foram 25 anos de espera entre o momento que ele creu e ele poder ver a concretização da palavra sendo cumprida na vida dele. Eu não estou dizendo que aquilo que você crê, que aquilo que você espera, vai precisar demorar 25 anos. Mas eu quero te dizer que a jornada de fé no nosso coração é uma jornada que Deus está construindo, de acordo com a vida, com o propósito dele em cada um de nós.
Mas a nossa parte é o quê? É crer. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. E ele continua no versículo 3 de Gênesis 12. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, que palavra para esse homem. Gente, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É interessante, quando a gente estuda teologia, a gente entende que Deus levantou um povo, em Gênesis capítulo 12, que é o povo judeu, que é o povo, a nação de Israel, começa nesse chamado de Gênesis capítulo 12. E muitos acham que aquele é o povo escolhido de Deus, que é o povo separado de Deus. E realmente, em parte, ele é o povo escolhido, ele é o povo separado. Mas ele é o povo escolhido e separado para ser o quê? Para ser bênção em todos os povos. O que a gente vai ver a partir de ali na história da Bíblia, a história do Antigo Testamento, é Deus usando um povo para mostrar para os outros povos que havia um Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de princípios, que é um Deus de valores. Para muitos, o início da igreja acontece aqui em Gênesis capítulo 12. Porque o princípio que está aqui em Gênesis capítulo 12 é o mesmo princípio que está sobre a igreja do Senhor. Nós fomos chamados por Deus. Eu e você fomos chamados por Deus. Sabe para quê? Para ser bênção para aqueles que estão lá fora, para todos os povos. Não é para a gente ser uma bênção uns na vida dos outros só. É importante você ser uma bênção na vida do teu irmão. Mas Deus nos chamou para a gente ser bênção na vida dos que estão aí fora, de todos os povos. Põe o texto de novo, por favor. Abençoarei os que te abençoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E a gente sabe, eu comecei lendo para vocês, Mateus capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que em Jesus se cumpre, é o cumprimento dessa palavra. Até então, até Jesus, acreditava-se que a bênção do Senhor estava sobre um povo e sobre uma nação. A partir de Jesus, todos os povos da terra foram abençoados. Se eu e você estamos aqui, nós não somos judeus, não somos descendentes de judeus, e podemos desfrutar da graça de Deus, sabe por quê? Porque através da promessa dada a Abraão e cumprida em Jesus, todos os povos da terra foram abençoados. Uau, que coisa linda! Que coisa linda a gente vê. Jesus estava presente ali em Gênesis 12. Jesus era aquilo, Abraão, gente, ele não pôde ver a concretização dessa palavra na vida dele. Abraão, ele conseguiu só pela fé talvez enxergar, mas nós podemos olhar para trás e ver a concretização dessa palavra através de Cristo Jesus. Em Jesus, que era descendente de Abraão, nós podemos ter vida e podemos ter vida em abundância. Nós podemos fazer sinais e milagres. Nós podemos orar no nome dele e enfermos serem curados. A salvação pode vir à nossa casa e à nossa família, porque um dia um homem creu e através dele, da descendência dele, veio o Filho de Deus para tocar a minha vida e a tua vida e nos transformar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Abraão olhava para tudo aquilo e falava, eu não sei como esse negócio vai funcionar não. Eu não estou entendendo, mas eu quero te dizer uma coisa, mas você não precisa entender todas as coisas de Deus. E eu te digo que durante muito tempo, talvez você não vai entender, ou talvez
Ao longo até o final da tua vida, talvez você não vai entender tudo aquilo que Deus estava construindo. Mas eu sei de uma coisa, o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Eu gosto de uma música muito antiga que compara a obra de Deus na nossa vida com a obra de um tapeceiro. Eu não sei quantos aqui já fizeram tapeçaria. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe fazia, ela tinha eu esqueci o nome daquele negócio tudo furadinho, assim, que tem, como é que chama? Hã? Tem o tear, né? Que era um tecido, assim, todo furadinho, e ela ficava lá, enfiando lá, hã? Tá bom, é esse negócio. Aí ela enfiava lá o negócio ali, e é engraçado, não sei se você já viu, porque a pessoa enfia a linha ali, vai enfiando, e você olha daquele lá, tá tudo embaraçado, tudo negócio esquisito, um monte de ponta de fio, parece que não faz sentido nenhum aquilo. E aí quando você pega aquilo e vira do outro lado, aí você vê a obra, você vê o desenho, você vê o mosaico, você vê aquilo que está sendo construído naquela tapeçaria do outro lado. A mesma coisa na nossa vida, por isso que eu gosto muito dessa música, que ela compara a nossa vida. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, mas isso não faz sentido. Mas Deus está construindo algo que você ainda não está vendo. E é algo para a eternidade. Ele não entendeu, mas ele obedeceu. Ele não entendeu, mas ele obedeceu. Partiu Abraão, versículo 4. Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele, o sobrinho dele, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão começa uma jornada de fé com Deus, com 75 anos. Abraão fala assim, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio. Eu creio na tua direção, eu creio na tua palavra. E ele levou com ele a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado e todos os servos comprados em Harã, e partiram daquela terra até Canaã, e lá chegaram. Finalmente, ele chega a Canaã, a terra onde o pai dele desejava ter ido, e parou no meio do caminho. Mas finalmente, Abraão chega naquele local, onde Deus queria fazer algo na vida dele. Eu queria te dizer uma coisa, mesmo que você olhe, tem um cântico que a gente canta, né? Fala assim, ainda que eu não veja, né? Mesmo que eu não creia, Ele faz, mesmo que eu não toque, Ele nunca falhou. E Ele está sempre fazendo a obra dele na nossa vida. E o que Ele espera de nós é simplesmente um ato. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Versículo 8, ou melhor, perdão, Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu-se e dirigiu a um lugar que mais tarde ele receberia como herança. Embora ele não soubesse para onde estava indo. Ele não sabia. O autor de Hebreus vai nos falar que Abraão não sabia. Ele reforça isso. Nós vemos uma história e hoje nós sabemos o final dela. Mas quando a gente olha para a nossa história, a gente não sabe o final. Mas eu sei que se a gente caminha debaixo da palavra do Senhor, debaixo da direção do Senhor, eu tenho certeza que aonde nós vamos chegar é aonde o Senhor tem trilhado e guardado para cada um de nós. Infelizmente, muitos às vezes deixam de lado essa trajetória e essa caminhada. Para onde eu vou? Sai e confia. Você vai ser pai de multidões. Eu tenho um propósito para a tua vida. Eu tenho um propósito. Sabe, amados? A principal coisa, eu já falei, citei uma vez uma frase de um psiquiatra alemão que viveu
no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, chamado Viktor Frankl. E ele escreve uma frase que para mim é muito relevante, eu já ministrei várias vezes sobre ela, que ele fala do sofrimento das pessoas ali no campo de concentração e de como tinha algumas que sobreviviam aos horrores ali e outras sucumbiam e morriam no meio da caminhada. E ele foi fazer uma pesquisa, ele como médico foi fazer uma pesquisa e ele descobriu que as pessoas que resistiam, as pessoas que prosseguiam, as pessoas que caminhavam, eram as pessoas que tinham a consciência de um propósito maior. E ele escreve uma frase que ficou muito conhecida dele, que diz assim: quem conhece o porquê, enfrenta qualquer como. Quem conhece o porquê, enfrenta qualquer como. Abraão vai passar uma jornada entre o cumprimento da promessa, entre o chamado e o proferir da promessa para ele, até o cumprimento da promessa, de mais 25 anos. Mas eu creio que Abraão caminhava com o porquê que ele estava fazendo aquilo. Porque quando a gente conhece o porquê, Deus me chamou para ser uma bênção na vida de outros. Deus me chamou porque Ele vai fazer da minha descendência uma descendência abençoada. Deus dá para ele o porquê, para que ele possa enfrentar qualquer como ao longo dessa jornada. E Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E aí ele chega em Abraão, e naquela época, diz, os cananeus habitavam naquela terra. Interessante. Os cananeus eram um povo conhecido por ser um povo idólatra e um povo hostil. Puxa vida, Deus manda ele ir para uma terra, e quando ele chega na terra, que ele acha que as coisas vão estar tudo redondinha, tudo bonitinha lá, o que ele encontra? Ele encontra os cananeus habitando naquela terra. Ou seja, adversidades, lutas. Às vezes a gente fala: Senhor, puxa vida, mas eu estou obedecendo a Tua palavra. Por que eu estou passando por essas lutas? Por quê? Às vezes a gente não entende no momento, mas a gente tem que permanecer. Porque quem conhece o porquê, enfrenta qualquer como. O que a gente vai ver na vida de Abraão não é uma caminhada de fé linear, não é como eu disse, ele conheceu Jesus e dali para frente foi tudo perfeito e maravilhoso. O primeiro obstáculo ele já encontra quando ele chega ali. Ele encontra cananeus naquela terra. Mas diante de tudo isso, e com isso eu quero terminar, versículo 7. O Senhor aparece a Abraão e disse: a tua descendência eu darei esta terra. E Abraão fez o quê? Construiu ali um altar. Altar fala sobre adoração. O Senhor aparece a Abraão e a primeira coisa que ele faz é construir ali um altar. O que ele faz ali é consagrar a vida dele em adoração ao Senhor. E aí o texto continua dizendo: Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele constrói um altar à presença de Deus. A gente tem falado muito nesse tempo, gente, sobre essa caminhada com Deus, essa caminhada de fé exige intimidade com Deus, exige proximidade de Deus, exige de nós uma vida no altar da presença dEle, de adoração. O texto continua dizendo: dali prosseguiu na direção das colinas a leste de Betel, onde armou outro acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E o que ele fez ali de novo? Ele construiu ali outro altar dedicado ao Senhor e invocou o nome dele, Senhor. Eu fico imaginando talvez esse invocar o nome de Abraão, como é que foi, invocar o nome de Deus, como é que foi? Deus, eu não consigo entender os teus caminhos perfeitamente. Senhor, eu estou aqui nessa terra que eu não conheço, eu estou aqui cumprindo o teu chamado, eu sei que eu tenho adversidades para cumprir,
Mas, Senhor, eu deposito em Ti a minha confiança, a minha esperança. Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha rocha. Tu és o meu libertador, Tu és aquele socorro bem presente no meio da tribulação. Eu Te louvo, Senhor. E Ele faz ali um altar de adoração. Outro altar de adoração. O primeiro ato de Abraão naquela terra prometida foi construir um altar e adorar o Senhor. Hoje a gente não precisa construir um altar físico, mas o Senhor nos convida para a gente poder continuar consagrando a nossa vida e adorando a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades. Eu quero te convidar nessa manhã a você refletir um pouquinho na tua vida. Abraão deixa os ídolos de Ur dos caldeus, sai do lugar que ele estava, para ir para um outro local, onde Deus está mostrando. Tem muitas pessoas aqui que Deus está falando para você, sai desse lugar que você está. Talvez não seja um local físico, mas seja um local onde o teu coração tem se colocado. Como eu disse, às vezes a gente se coloca num local de autocomiseração, de rancor, de amargura, de falta de perdão, de avareza, de insuficiência. E Deus está falando, sai desse local. E eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida. Abraão deixa os ídolos e obedece a voz e sai com fé. Este é o padrão de Deus para uma vida de fé. Deus chama, a gente sai e a gente adora Ele ao longo dessa trajetória. Deus fala, a gente sai e vai adorando a Deus ao longo dessa trajetória. Essa é a caminhada de fé. Abraão é conhecido como o pai daqueles que vivem pela fé. Eu e você somos filhos de Abraão, a palavra de Deus vai nos dizer isso. Quando nós damos esse passo de fé e seguimos o chamado e a palavra de Deus. Eu quero te convidar para você ficar em pé nessa manhã. Eu sei que nós vamos viver tempos incríveis ao longo desse mês aqui. Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida. Mas Deus está falando para você dar o primeiro passo. Um passo de cada vez. E o primeiro passo é ouvir a voz dEle, ouvir a palavra dEle e obedecer. Sair do local onde você está, do local onde o teu coração tem estado, para você levantar um altar para o Senhor, naquele local para onde Deus quer te levar em nome de Jesus. Ele nos chama para a gente abandonar o nosso pecado, para a gente confiar no Jesus. Tem um autor que ele diz que alguns dizem que a fé é um dom de Deus. Assim, o ar também é um dom de Deus, mas você tem que respirar para que Ele possa entrar na tua vida. O pão é um dom de Deus, é o pão que Deus nos dá a cada dia, mas ele precisa ser ingerido para que ele possa produzir o efeito no nosso corpo. A água também é um dom de Deus, também é um recurso dado por Deus, mas você tem que tomar dessa água na sua vida. A fé é um dom de Deus, mas você tem que ouvir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Quando Deus fala, levanta, sai e vai. Sai desse local. Eu quero te levar para você viver coisas maravilhosas. Eu quero que você saia para você viver o sobrenatural na tua vida. Eu quero que você experimente a abundância, o fluir de Deus na tua vida. Talvez você diga, Senhor, mas a minha fé é fraca. Eu tenho certeza que sim, mas você tem um Deus que é forte, e Ele está só te pedindo, sai, escuta a palavra e caminha.
Deixa que eu faça o restante na sua vida, em nome de Jesus. Oh, não sei para onde eu estou indo, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem traçado o curso da minha vida e da minha história. Deus está chamando alguns aqui nessa manhã. Eu não sei se tem gente aqui nessa manhã que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo. E Deus está falando com você hoje. Se você está aqui hoje, você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus. Jesus está falando com você hoje, aqui nesse local. E a única coisa que Deus espera de você é que você levante a sua mão e fale: Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Eu quero que o Senhor possa construir na minha vida uma caminhada e uma jornada de fé, assim como o Senhor construiu na vida de Abraão. Tem alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje? Ou alguém que estava longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém lá na galeria ou aqui embaixo? Alguém que nunca entregou sua vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém aqui hoje que nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca fez uma oração falando: Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, faz comigo aquilo que bem lhe aprouver. Tem alguém nessa condição? Se não, eu quero fazer um segundo apelo. Eu quero fazer um apelo para aqueles que sentem que Deus tem te chamado para você tomar uma decisão e que você tem relutado na tua vida. Deus tem falado para você tomar uma decisão, assim como falou para Abraão. E hoje, pela fé, você vai falar assim: Senhor, eu vou começar hoje uma jornada de fé, em nome de Jesus. Tem alguém assim que sente que essa palavra é para você, que você tem que tomar decisões, que você precisa? Em nome de Jesus, levanta a tua mão, vem aqui à frente. Queremos orar com você. Se você está na galeria, pode ir à frente. Pastor Roberto está ali, vem à frente. Se você sente que essa palavra é para você, Deus falando com você: meu filho, eu tenho te chamado para você ir adiante. Vem, pode vir à frente. Pode vir à frente. Eu queria, enquanto... Tem mais gente. Tem mais gente que o Senhor está falando para você. Eu quero começar uma jornada de fé. Quantos aqui precisam, reconhecem que tem algo na tua vida que você tem colocado diante de Deus, mas às vezes você sente a tua fé fraca, você sente que você não consegue às vezes dar o passo? Eu queria que hoje você pudesse fazer um primeiro exercício, sair do local onde você está e vir à frente. E o Senhor vai estar começando hoje um processo de fortalecimento da tua fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem à frente, vem à frente. Você que sente que a tua fé precisa ser fortalecida, o primeiro passo nessa direção você vai dar hoje. E você vai falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te obedecer a tua palavra e os teus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os líderes e os pastores, se puderem, me ajudem aqui a orar com esses irmãos e essas irmãs, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei,
tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sim, tu és meu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais profundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, é o meu lugar, é o meu lugar. Gostaria que a gente cantasse esse cântico do início novamente. Você que veio aqui à frente, eu queria que você cantasse esse cântico junto como uma oração. Você que está aí, você que está na galeria, você que está em casa, eu quero que você se una e cante esse cântico como uma oração nesse dia. Tua voz me chama sobre as águas, O Senhor te chama para caminhar sobre as águas, os meus pés onde teus pés podem até falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, Confiarei. confia, crê. E ao teu nome clamarei, e além das circunstâncias, o Senhor está te chamando para ler. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
graça, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão Segura na mão do Senhor. me guiará. Fala assim: Senhor, me guia, Pai, por essa caminhada de fé. Me guia. Sou cercado pelo medo, tu és fiel. Nunca. Nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. O que você é? Você é filho amado do Senhor, filha amada do Senhor. Só as vozes, mais uma vez. Guia-me. Leva mais fundo, Senhor. A minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo Aleluia. te confie. Aleluia, Senhor. Sobre as águas eu caminho. Vamos começar hoje uma jornada de fé, uma caminhada de fé. Uma caminhada de fé. Já estive, minha fé será mais firme. Vai, Senhor. Tira todo o medo. Tira todo o medo. Coloca fé. Coloca fé em cada coração aqui. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença eu quero estar. E ao teu nome, Senhor. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou Pois eu sou teu. teu. Obrigado, Senhor, pela tua obra nas nossas vidas. Obrigado por esse caminhar, por essa jornada de fé para a qual o Senhor está nos convidando nesses dias. Nós queremos iniciar hoje uma jornada de fé, Senhor, em nome de Jesus. Nós não compreendemos todas as coisas, mas
assim como Abraão, em esperança, contra toda esperança, em esperança nós cremos. Contra toda a esperança, em esperança nós cremos. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você, te fortalecendo ao longo dessa caminhada, em nome de Jesus. Deus te abençoe e caminhe em fé, em fé. Vira para quem está do teu lado e fala: caminhe em fé.